boa tarde, sou Gisele, atuo na docência de técnicas chinesas e fitoterapia e estou como teleconsultora do Núcleo Telesaúde Santa Catarina. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre de que forma que a gente pode organizar as hortas e hortos de plantas medicinais nessa perspectiva de incentivar ações intersetoriais, ações interdisciplinares e principalmente fortalecer a participação comunitária junto às equipes de atenção básica. Então, quando a gente fala sobre a inserção das plantas medicinais na atenção básica, nós podemos pensar o trabalho com as plantas medicinais de diferentes formas, tanto como um recurso terapêutico, como também como um recurso educativo, para ser ofertado junto às equipes de atenção básica. E que essas práticas, elas podem ser mais ou menos complementares entre si. Por exemplo, eu posso trabalhar com o levantamento de plantas medicinais nos domicílios, para tentar orientar o uso adequado, seguro das plantas medicinais e também buscar o apoio dos agentes comunitários de saúde para a gente poder estar legitimando o saber popular. Educações em saúde tanto para o profissional quanto para a população. A organização de hortas e hortos de plantas medicinais, que é o nosso foco de hoje, ou trabalhar com uma organização um pouquinho mais complexa, dentro da atenção básica, pensando nas farmácias vivas e os arranjos de produção local, incentivando a agricultura familiar, a agroecologia, ou a própria prescrição, manipulação e dispensação de fitoterápicos e plantas medicinais na forma de droga vegetal. Então, a gente pode ver que existem diferentes formas de se pensar as plantas medicinais dentro do contexto da atenção básica. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar e refletir um pouquinho é essas terminologias que a gente vai trabalhar um pouco nessa web de hoje. Então, a primeira coisa, qual é a diferença de um horto didático e uma horta comunitária? Onde é que eu vou organizar um horto didático e quando é que eu vou organizar uma horta comunitária? Então, um horto didático são áreas destinadas ao cultivo de preferência orgânico de plantas medicinais e que se busca um reconhecimento sistematizado dessas espécies que vão ser plantadas nessa área. E com diferentes objetivos, ou de preservar essas espécies identificadas, por causa da extinção, ou por um estudo, ou por uma orientação na comunidade, ou também para orientar os profissionais quanto às diferentes espécies que têm o mesmo nome popular, para não se criar confusão na hora do uso, para estimular o ensino sobre as plantas. E elas são sempre organizadas em instituições, tanto de ensino ou instituições de saúde. Já as hortas comunitárias são aquelas áreas que também são destinadas para o cultivo principalmente orgânico das plantas medicinais. Às vezes, existem ambientes que nós fazem secagem artesanal, troca ou doação de muda. Só que, diferente do horto, você não tem essa preocupação de fazer o reconhecimento sistematizado das espécies. Você não tem tanta ênfase no conhecimento científico, e uma atuação tão direcionada dos profissionais da saúde nesse contexto. É um ambiente mais comunitário, que ele se pauta no conhecimento, na cultura popular, tradicional, muitas vezes organizado pela própria comunidade, na comunidade, nos domicílios e nas escolas. E por que a gente deve incentivar tanto a organização dos hortas como dos hortos? Principalmente porque são espaços que vão favorecer e incentivar as ações intersetoriais, interdisciplinares, participativas, e vão integrar a educação, a agricultura, comunidade e a saúde. Além disso, vão fortalecer e promover essa aproximação recíproca entre
o profissional, né, de diferentes áreas de conhecimento e a comunidade com essa inserção da fitoterapia na atenção básica. Além de ajudar no fortalecimento de alianças, né, educação em saúde, trabalho em grupo e a própria a participação comunitária. Já a farmácia viva, né, e o arranjo de processamento local são atividades um pouco mais complexas, serviços complexos que envolvem a fitoterapia, né, que estão regulamentados por algumas resoluções, certo? Então, e que envolve uma complexidade de atividades que partem desde o cultivo, coleta, processamento, armazenamento, manipulação, a dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, no Brasil, a farmácia viva ela nasce com o Dr. Francisco Matos, que foi um professor da Universidade Federal do Ceará, né, que traz esse modelo de se discutir as plantas medicinais, reconhecer e produzir produtos, né, à base de plantas medicinais para estar tratando problemas e agravos comuns na atenção básica, certo? Essa perspectiva de abrir o leque e também orientar de forma segura, com identificação, reconhecimento das espécies, né, certificação dos princípios ativos, para se garantir uma terapêutica segura para aquelas pessoas que vão fazer uso da medicação. Então, partindo desse modelo idealizado por esse professor, o Ministério da Saúde, então, ele institucionaliza o termo farmácia viva, né, com a portaria 886, e em 2013, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então ela define o conjunto de práticas, de procedimentos, né, e as regras de se armazenar, preparar, dispensar produtos magistrais e oficinais, né, de plantas medicinais e fitoterápicos nessas farmácias vivas no SUS. Então, ela é um conjunto de ações voltadas para o serviço público, né, e que elas não podem ser comercializadas para outros setores e nem intercambiadas entre municípios. Então, o município ele sistematiza a farmácia viva, né, como se fosse um conjunto de ações relacionadas à produção e o cultivo de plantas medicinais e à oferta de produtos relacionados a plantas medicinais para o seu próprio município. E o arranjo de processamento local é o que? São aglomerados de empreendimentos de um mesmo ramo, né, que acabam sendo localizados num território, e eles acabam tendo um nível de articulação, interação e cooperação, tanto de aprendizado entre atores locais, né? Então, o arranjo de produção local, ele é uma instância a mais da farmácia viva, mas nesse caso, ele estava mais voltado na questão da produção e incentivo da agricultura familiar, né? Então, mais voltado de como que o município vai fazer suas articulações, as suas cooperações, as suas interações com atores locais, para você fortalecer tanto a pesquisa, o ensino, né, e a produção local de plantas medicinais. E tanto para a farmácia viva como para o arranjo de produção local, a gente tem financiamentos próprios. Então, por que a gente deve pensar nessa instância um pouco mais complexa, né, das farmácias vivas e os arranjos de produção local na atenção básica? Uma que ele atende o princípio do Programa Nacional de Plantas Medicinais, né, ela traz essa ampliação de opções terapêuticas para a melhoria da atenção à saúde dos usuários no SUS, estimula o uso sustentável da biodiversidade local, vem para fortalecer a valorização e a preservação do conhecimento tradicional, principalmente voltado às comunidades tradicionais brasileiras, né? Fortalece a agricultura familiar, o crescimento com geração de emprego e renda local, né? E também nessa perspectiva de reduzir as desigualdades regionais,
vem com essa perspectiva de trazer um desenvolvimento tecnológico, industrial, inclusão social, né, participação comunitária e principalmente fortalecer a cadeia produtiva de plantas medicinais. Então a gente percebe que é um sistema mais macro, né, que envolve outras instâncias políticas, né, e outros setores, né, e que se visa realmente esse fortalecimento da cadeia produtiva local, principalmente para fortalecer e trazer geração de renda e emprego a partir das plantas medicinais, diferente das hortas e dos hortos, que tem essa finalidade mais terapêutica, mais educativa, mais próxima, né, da equipe e da comunidade. E aí quando a gente pensa, né, por que eu vou pensar em sistematizar uma horta, vou estimular a sistematização de um horto na minha unidade de saúde? Quais são as principais motivações e objetivos, né, nas diferentes cidades brasileiras que fazem com que a gente pense de uma forma positiva, né, e considere interessante esse recurso para dentro da atenção básica? Então, revisando vários artigos, né, a gente encontrou em torno de 53 experiências publicadas até 2013, a gente conseguiu perceber que existem dois grandes blocos, né, de motivações em relação às hortas e os hortos. Um primeiro bloco de municípios, eles pensam de organizar as hortas e os hortos pautados na questão da evidência científica, né? Nessa perspectiva de pensar nessa questão mais macro de uma farmácia viva, para pensar na questão do cultivo de plantas medicinais, né? Estudos farmacológicos, toxicológicos, para atender a política pública, né? Para ser um componente da assistência farmacêutica, né? Nessa perspectiva de trazer outras opções terapêuticas aos medicamentos sintéticos, incentivar a inserção das práticas integrativas, principalmente pela vertente da saúde mental, nessa perspectiva da desmedicalização, ou também como opção de fortalecer a educação permanente em saúde, partindo do princípio que muitos dos profissionais da saúde não tiveram formação ou cadeiras específicas de plantas medicinais, né, na sua graduação. E aí, e com isso, né, acaba tendo uma resistência na orientação e na prescrição das plantas medicinais, não porque eu não sou adepto ao uso das plantas medicinais, e sim porque eu não conheço as plantas medicinais. Então, o que a gente sempre comenta em relação à parte da educação permanente, da importância da educação permanente das plantas medicinais, não é só porque eu vou aprender sobre as plantas, porque eu vou prescrever. E sim, eu preciso conhecer as plantas medicinais que existem no meu território, porque elas vão interferir, né, direta ou indiretamente, no que eu estou me propondo a prescrever de recurso terapêutico para aquele meu paciente. Porque mais de 80% das pessoas usam plantas medicinais no seu contexto familiar. E por uma certa resistência da categoria profissional, né, eles acabam omitindo essa informação ou às vezes dando nome de medicamento às plantas para tentar estabelecer uma comunicação com o profissional e não levar um puxão de orelha, né? E aí essa omissão às vezes compromete um tratamento, porque a planta medicinal tem princípios ativos da mesma forma que um medicamento e vai ter interações medicamentosas, vai ter efeitos adversos que podem trazer um comprometimento negativo, né, para a proposta terapêutica que eu tenho para aquele paciente. E existe um outro grupo de municípios que pensou a oferta das hortas e os hortos no contexto da atenção básica, mas com uma abordagem educativa, social e ecológica, né? Então, pensando em legitimar as hortas comunitárias para resgatar esse saber popular, né, junto às igrejas, domicílios, terrenos baldios. Então, hoje a gente está
né, com esse grande problema dos terrenos baldios, né, água parada, a questão dos mosquitos, as questões dos animais peçonhentos e o incentivo de uma horta comunitária, de repente, num terreno baldio, eu consigo minimizar, né, a presença desses vetores, né, que são transmissores de doenças. Em relação à vigilância em saúde, né, então, como eu estava comentando, nessa questão da prevenção de animais peçonhentos, mosquitos, águas paradas em terrenos baldios, na educação popular, para estimular essa troca, o vínculo, o diálogo, a gente vê hoje que as pessoas estão cada vez mais se isolando, né? O recurso da internet ajuda, mas também ele acaba isolando e fazendo que as pessoas elas não conversem mais, elas digitem. A gente fala que as pessoas estão conversando mais com os dedos do que com a boca, né? Então, esse incentivo da educação popular faz com que a gente consiga resgatar esse diálogo, né? A solidariedade, a troca de informação, essa vida social que às vezes a gente percebe que está se perdendo. Legitima a educação ambiental, né? Então estimula a educação ambiental, preservação de espécies, reciclagem de lixo, alimentação saudável, né? Então atividades junto com as escolas, com a agricultura familiar, para resgatar essa questão da qualidade de vida, né? Do uso de produtos orgânicos e a questão da interculturalidade, né? De preservar a diversidade cultural brasileira. Bom, aí vem uma pergunta. Bom, trouxe um monte, vários motivos, né, e objetivos que vocês podem pensar dentro do seu contexto local, como é que a gente pode organizar uma horta e um horto medicinal. Bom, mas nem todos nós somos técnicos agrícolas, né, ou nem tão bons jardineiros, né, dentro das nossas habilidades. Só que a gente precisa sim pensar em algumas coisas antes de começar a plantar e antes de escolher as plantas e o local que a gente vai sistematizar esse modelo de horta e de horto, né? Então, antes de começar a escolher o local para plantar, é importante eu pensar quais são as plantas medicinais que eu quero ter nesse horto ou nesta horta comunitária. Né? Então é importante, né, antes de escolher o local e o modelo de horta e horto que eu vou sistematizar no meu município, realizar um levantamento das plantas medicinais que existem, né, na minha comunidade, ou que são aquelas plantas que as pessoas têm no quintal, ou aquelas plantas que as pessoas mais usam. Certo? E esse levantamento pode ser feito por meio das consultas, nas atividades de grupo, nas escolas, nas visitas domiciliares e também, né, pelas fichas, né, de cadastro individual do ESUS que são coletadas pelos agentes comunitários de saúde. Para que isso? Para que depois que eu conheça o que eu tenho dentro no meu território, eu possa, de repente, coletar, fotografar algum exemplar para mim poder reconhecer as espécies e, assim, estudar as espécies mais utilizadas na comunidade e aí sim pensar de que forma que eu vou organizar e que tipo de horto eu vou pensar junto com a minha comunidade, né? E isso se faz necessário porque vocês vão perceber, quando vocês começarem a trabalhar com plantas medicinais, que existem muitas plantas medicinais que são chamadas pelo mesmo nome popular e tratam-se de espécies diferentes que têm princípios ativos diferentes, indicações diferentes e contraindicações e interações diferentes. Então, como eu falei, né, uma primeira fonte de coleta e levantamento pode ser a ficha de cadastro individual. Então, lá no campo de questionário autorreferido das condições e situações de saúde, nós temos um campo chamado usa planta medicinal, sim ou não, e se sim, qual a planta, né? Então, o resgate dessas fichas possibilita com que a equipe
Conheça quais são as principais plantas que as pessoas autorreferenciaram o uso. Outra forma é a gente criar algumas fichinhas específicas para complementar aquela informação, só de a gente saber o que usa e o que não usa, né? E aí, de repente, coletar outras informações junto com a visita domiciliar. Nome da planta, principais indicações, partes que as pessoas usam, quantidade, como é que ela prepara, né? Como é que ela usa, quanto que ela usa, né? Se é um punhado, se é uma colher de sopa, se é uma colher de uma colherinha, né? E requisitos especiais, como quando é que ela colhe, né? Qual é o horário do dia, se tem alguma restrição, se ela usa em criança, se ela não usa, se ela usa com gestante, se usa em idoso, né? Então, quais são essas restrições que a própria população ela tem sobre o uso das plantas medicinais. Essa fichinha é legal porque você consegue compreender a forma do uso dessa planta, né? E aí, posteriormente, estudar sobre ela, tentar ver se essas informações populares, elas estão apropriadas para aquela planta e o que tem de melhor evidência científica que vocês podem qualificar essa informação com a população, né? Então, a gente não vai restringir as informações e dizer essa informação está errada ou essa informação está certa. E sim, a gente vai trazer conhecimento novo para a gente qualificar essa informação e que com isso a gente consiga melhorar o uso adequado das plantas medicinais de forma segura. Né? E é isso que a gente está comentando. Então, esse reconhecimento das plantas medicinais, ela vai, então, tanto contribuir para o resgate do uso popular, né, como para que, posteriormente, a gente consiga buscar evidências científicas sobre essas diferentes espécies que são chamadas com o mesmo nome popular e buscar indicação, efeito adverso, interação, modo de uso e contraindicação. E aqui eu trouxe, né? Qual é a erva cidreira que você tem aí no seu município? Né? Será que é aquela miudinha, tipo um hortelãzinho? Será que é aquela que a gente chama, que é igual um capim, que é o capim-cidreira? Será que é a erva Luísa, né? Que é aquela melissa, aquela erva cidreira que tem uma florzinha roxa? Será que é o cidró, né, que é uma folhinha mais fina? E que são, né, dependendo do local, todas conhecidas como ervas cidreiras e que têm indicações diferentes. E quando eu falo, usa uma erva cidreira, uma melissa para controlar a tua ansiedade, a tua insônia, podem ser, eu posso estar falando de uma melissa, né, e a pessoa está falando outra. Então, por exemplo, entre as melissas, qual será dessas melissas que eu posso recomendar para uma criança hiperativa que não dorme? Né? Existe um tipo de melissa que eu posso indicar, outros eu não posso estar indicando. Então, existem estratégias que as equipes podem buscar, né, para reconhecer as espécies. Então, uma delas é o que a gente oferta aqui no Núcleo Telesaúde. É que a equipe faça esse reconhecimento, levante as 10 plantas que mais são utilizadas dentro da sua comunidade, fotografe as plantas, encaminhe as plantas pelo acervo, né, pelo portal do Telesaúde, para que a gente possa ajudar a reconhecer essas espécies a partir das fotos, né? Então, a partir das fotos a gente consegue recomendar literatura, bancos de acervos de fotos. Hoje em dia também existe alguns aplicativos de reconhecimentos de espécie que você digita, coloca a foto no aplicativo e ele te dá uma possível indicação de que espécie, né, botânica você está tratando. Outra coisa que eu preciso me preocupar é o local e o solo, né? Então, o local a ser escolhido para a implantação dessa horta ou esse horto, ele deve, né, conter água disponível com abundância, de boa qualidade, principalmente longe de esgoto, de fossa, de chiqueiro, né? Ter uma boa exposição de sol, né? E de preferência próximo da casa das pessoas que vão ser encarregadas, né? Então, e quando eu digo pessoas encarregadas, não é só os profissionais de saúde, precisa ter o envolvimento da comunidade, então é legal fazer
junto com a pastoral, conselho local de saúde, né, associação de bairro, escola, para você ter essa parceria no cuidado desse local. E além disso, o solo ele precisa ser fértil, né? Ele precisa ter aspectos, né, importantes para que a gente possa garantir os componentes químicos e terapêuticos dessa planta, né? Então, o uso de preferência de esterco orgânico, né? Que o solo ele esteja bem úmido, né? Porque tem plantas que gostam de solo úmido, outras plantas gostam de terreno mais arenoso. Então, essa leitura de como é que a planta gosta, né? De viver nesse solo é importante. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária e do Abastecimento tem uma cartilha que faz orientações gerais sobre o cultivo de plantas medicinais que vocês podem baixar na internet. Inclusive, no final da web tem o link para vocês acessar. Por que é importante a gente pensar na questão do local e do solo? Por quê? A gente sabe que muitos fatores, né, climáticos vão influenciar na ação terapêutica das plantas medicinais, né? Então, a sazonalidade, a questão da umidade, a exposição ao sol, né, a questão da composição da atmosfera, a questão da poluição, presença de herbicidas, né, a questão dos micronutrientes da terra, a temperatura, a altitude, são todos fatores que vão influenciar no teor de metabólicos secundários. O que são os metabólicos secundários? São os princípios ativos da planta. E aí aqui eu trouxe uma tabela só para exemplificar, né, essa questão de como muitos fatores vão influenciar na ação terapêutica. Por exemplo, o funcho, né? Quando eu tenho uma adubação nitrogenada, eu consigo aumentar o teor de óleos essenciais. Já o manjericão, quando eu tenho muita irrigação, eu vou ter o aumento da folhagem. Eu vou ver aquele manjericão lindo, cheio de folhas, mas eu diminuo o seu aroma, porque eu diminuo um dos principais princípios ativos dele, que é o óleo essencial. Então, ele fica muito bonito, né, mas pouco cheiroso. E a gente sabe que o manjericão ele precisa ter um bom aroma, né? No caso, o capim-limão, né? Se eu tenho pouca água, eu aumento óleos essenciais, né? E também aumento o teor de alcaloides. Então, os alcaloides vão ser aqueles princípios ativos que vão influenciar no sistema nervoso central. Então, em ambientes que eu tenho o solo mais seco, né, o capim-limão ele vai ter uma ação calmante e uma ação no sistema nervoso central um pouco mais potente, mas eu preciso cuidar que o alcaloide também pode ser responsável por muitos efeitos adversos das plantas medicinais. E a mesma coisa é pensar que planta eu vou plantar, né, uma do lado da outra, vamos supor. Quebra-pedra e a tansagem, elas florescem independentemente da estação do ano, certo? Já o manjericão, a arruda, o funcho e a losna, quando eu planto elas no mesmo local, uma acaba prejudicando o crescimento da outra. Então, é interessante plantar elas próximas, né? O manjericão e a milfolhas, quando eu planto elas próximas, eu tenho essa influência em estimular a produção dos óleos essenciais uma na outra, né? Agora, sálvia, alecrim, caatinga de mulata, que é um repelente de mosquito, né? O cravo, a calêndula, são plantas parceiras, então é interessante que eu plante elas junto. Então, isso é para ilustrar a importância de a gente se preocupar também aonde eu vou plantar, né? Então, vão ter plantas que eu vou precisar de um terreno mais adubado, outros um terreno mais arenoso, outras plantas eu vou plantar juntas, outras vou ter que plantar separado. E aí se pensa nessa
etapa de se estruturar, né, o horto. Eu trouxe o exemplo do município de Presidente Castelo Branco, que publicou a sua organização, né, o passo a passo da construção do seu horto de plantas medicinais na última revista de Catarinense Saúde da Família. Vale a pena acessar o portal da Secretaria do Estado, buscar a última edição, né, e buscar lá a experiência da farmácia viva de Presidente Castelo Branco. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram o local, prepararam o solo em parceria com a agricultura e a equipe de obras do município, né? Eles escolheram o desenho de uma mandala, né? Por que eles escolheram o desenho de uma mandala? Porque já existiam atividades junto da escola que traziam essa leitura da mandala, do equilíbrio, né? E que representa esse equilíbrio entre o meio ambiente e a saúde. E aí eles delinearam os espaços entre cada canteiro, e o interessante é que eles fizeram cada canteiro, eles colocaram plantas para cada sistema do corpo, né? Então, uma pétala da mandala tinha plantas para sistema respiratório, sistema digestivo, e assim eles fizeram uma organização didática para ajudar tanto os profissionais como, né, a população a se localizar. E fizeram esse espaço não só um espaço, né, de plantio de plantas medicinais, e sim um espaço que virou um espaço, um quiosque, né, de lazer para os profissionais e também para o seu espaço para se fazer grupos. Uma outra iniciativa muito interessante, também foi publicada na última revista Revista Catarinense Saúde da Família, foi o município de São Miguel de Boa Vista. Diferente, né, de Presidente Castelo Branco, tinha um bom espaço para fazer um grande horto didático atrás da unidade de saúde, né? Eles não tinham espaço físico, né, de fazer um horto com as plantas in natura. Mas eles gostariam, né, de sensibilizar e mostrar as plantas, né, de uma forma didática. Então foi organizada uma vitrine no corredor junto ao mural. Então, outras alternativas, né? Você pode fazer um modelo de canteiro tradicional, né? Os canteiros quadradinhos, cada canteiro a sua planta. Existem modelos, vamos supor aqui, eu trouxe o exemplo de Ribeirão Preto, né? As plantas, elas estão dentro de junto a um horto florestal, né? Então elas estão plantadas, misturadas à natureza, né? Então é um ambiente também que eles levam as pessoas para conversar, ter esse contato com a natureza. Posso ter como um exemplo da creche aqui em Florianópolis, que fez em forma de canteiro lúdico, né? Usaram aviãozinhos, o bonequinho, né? Para estimular a questão da alimentação saudável. Então, está próximo do parquinho para as crianças terem o contato com essas plantas. Quem não tem espaço físico, né, ou quero fazer um horto perto da unidade de saúde, mas o espaço que eu tenho tem uma fossa, né, ali próximo, né, e como é que eu vou fazer se eu não posso plantar elas no chão? Eu posso fazer em forma de horta suspensa, em forma de vasos, né? Se eu não tenho espaço físico, posso usar uma parede, fazer uma horta, né, suspensa, com bambu, com as garrafinhas de garrafa PET para fazer o plantio dessas plantas. Posso também utilizar pneus reciclados, né, fazer em forma de jardim. Então, a criação e as ideias, né, e os exemplos de criação de hortas vai muito da criatividade de cada um. E aí, a partir desse espaço que foi criado, o que eu posso, né, trazer de ações intersetoriais, interdisciplinares e participativas para a gente usar realmente esse espaço, não ser só um espaço que está as plantas ali, um espaço que, num primeiro momento, ele é vivo e depois ele acaba morrendo. Então, tanto eu usando na perspectiva científico, né, de buscar esse espaço, um espaço didático, acadêmico, para reconhecer espécies e estudar mais as espécies num cunho científico,
ou um espaço mais colaborativo, mais coletivo, que valoriza os saberes populares com essa perspectiva de resgate, né, e orientação popular, educação ambiental e educação permanente, né, eu posso sim, né, promover educações em saúde nesses espaços. Então, ter o horto, ter a horta, ter a inserção da fitoterapia na atenção básica, ela ajuda nessa interação entre o saber popular e científico. Então, eu posso fazer rodas de conversa, posso fazer palestras, né? Posso convidar alguém da comunidade que venha falar sobre as plantas medicinais. Eu, profissional de saúde, posso conduzir uma roda de conversa, dizer para as pessoas trazerem as plantas para a gente conversar. Posso fazer um grupo junto à pastoral, que é o exemplo de Tubarão. Tá? Posso sistematizar educação permanente. Então, eu fiz o levantamento das plantas, né? Não conheço nada de planta medicinal. Então, a exemplo de vários municípios, né? Então, Ipira, Araranguá, Arabutã, Presidente Castelo Branco, Itaiópolis e muitos outros municípios vêm sistematizando um cronograma de educação permanente, escolhem uma planta por mês, né, e solicitam uma teleconsultoria síncrona para a gente discutir essas plantas. E a partir dessa discussão, essa conversa com a comunidade, essa conversa com o consultor e a pesquisa que o grupo faz sobre aquela planta, se constrói um material de consulta, uma ficha técnica sobre aquela pesquisa, né? Então, posso também usar esse espaço para troca de saberes. Então, orientar as gestantes sobre que plantas eu posso utilizar, que plantas eu não devo utilizar durante a gestação, usar plantas medicinais e orientar as pessoas que estão parando de fumar, né? Então, que plantas eu posso recomendar e mostrar para ela que vai ajudar no controle das síndromes de abstinência. Estimular a alimentação saudável, sabor, né? Então, como é que eu posso diminuir o sal, diminuir o açúcar com o uso de plantas medicinais? Então, trazer essa orientação para dentro do contexto escolar. Né? Estimular a alimentação saudável, estimular o resgate das informações históricas e culturais, né? Então, de repente, estimular as crianças a conversar com o avô, com a avó, sobre como é que ela faz o uso, como é que ela cuidava da sua saúde antigamente a partir das plantas medicinais, né? Então, contextualizar esse uso na disciplina de história, na disciplina de português, na disciplina de matemática, de ciências, né? De geografia, que a partir onde a planta ela é nativa, você pode buscar essa contextualização para dentro da aula de geografia, trabalhar a questão da sustentabilidade do meio ambiente, né? A importância do autocuidado, porque a gente percebe que cada vez mais as pessoas deixam a saúde, né, por responsabilidade das outras pessoas, e estimulando essa questão da interação comunitária. Aqui é um outro projeto de Presidente Castelo Branco, né, onde eles fizeram oficinas para aguçar o olfato de diferentes plantas medicinais, entrevistas com a vovó para saber sobre o uso de plantas medicinais, né, fizeram um projeto de ir nas casas e conhecer os aromas, e fizeram os projetos sobre os bonequinhos, né, e travesseiros aromáticos. O resgate da tradição, então, através de rodas de chimarrão, se fez a conversa das plantas medicinais. Né? A questão do incentivo da alimentação saudável, então, fazer uma oficina de culinária, mostrar o alecrim no frango, o manjericão na pizza, né? O orégano também no uso da pizza, fazer a criança usar essas plantas medicinais com essa finalidade de trazer um paladar, né, muito mais saudável para a sua alimentação. Aqui é um outro exemplo, né, a questão da valorização da lavoura familiar, então valorizando essa questão da alimentação saudável que a gente comentou. Certo? Então, os sucos, legumes, né, o reaproveitamento da casca, das sementes, né, toda a questão nutricional também das plantas, que são medicinais, mas também são nutritivas. A importância da mobilização comunitária, né, que é uma outra atividade coletiva que a gente incentiva lá nas fichas de atividades coletivas do ESUS, né?
Então, mobilização na questão de produção de canteiros, né, organização de hortas nas comunidades, preservação do meio ambiente, certo? Questão do controle de terrenos baldios, então o estímulo das hortas comunitárias vai ajudar nessa questão da preservação dos terrenos baldios, certo? A questão da reciclagem de lixo, então muitos pneus que são jogados, né, em terrenos baldios podem ser utilizados e transformados em belos jardins com plantas medicinais. As garrafas PETs também, que a gente sabe que leva anos, né, para ser degradadas pelo próprio meio ambiente, podem ser utilizados para fazer as nossas hortas suspensas, né? Então, toda essa organização e esses diferentes modelos de hortas que a gente citou hoje aqui, vai ajudar a criar essa rede de relações pessoais. Por quê? Uma simples conversa sobre o uso de plantas medicinais nesse contexto comunitário vai ajudar com que as pessoas comecem a interagir, né? Façam com que a gente fortalece o vínculo com o profissional e com isso, né, se cria esse laço de confiança para ele começar a tirar as dúvidas, relatar o uso simultâneo de plantas medicinais com outros recursos terapêuticos e nesse clima de valorização e diálogo, a gente vai, né, trazendo e empoderando essas práticas autônomas, essas práticas populares, de forma a fortalecer tanto a promoção como o cuidado, de forma segura, né, consciente e adequada. E com isso a gente vai resgatar, né, e fortalecer esse conjunto de pessoas que vai conversar, que vai trocar experiência, que vai interagir e vai se ajudar nessa perspectiva, né, de promoção e cuidado. E essas relações, né, nada mais justo, vai criar essa relação pessoal de reciprocidade, né? Então, com isso, você fortalece essa corresponsabilidade da pessoa em relação à sua saúde e à utilização dos seus recursos populares. Aqui tem algumas referências que vocês podem consultar, que a gente citou, né, em relação ao cultivo de plantas medicinais, o guia de boas práticas, né? E aí eu fico à disposição para as perguntas